Fui demitido por causa de uma fofoca falsa, o áudio vazado que acabou com tudo. Nunca imaginei que uma simples pausa para o café fosse o início da minha ruína profissional. Eu trabalhava numa empresa de tecnologia há quase 4 anos, num setor onde o ambiente era, até então, tranquilo. Sabe aquele tipo de lugar em que todo mundo finge que se gosta, mas as facas voam pelas costas? Era exatamente assim. E eu, que sempre tentei me manter neutro, longe das fofocas e das panelinhas, acabei virando alvo do pior tipo de boato. Tudo começou numa terça-feira, quando, voltando da copa com meu café, percebi um silêncio estranho ao entrar na sala. Minhas colegas de equipe, especialmente a Thalita e a Márcia, cortaram a conversa no meio e ficaram trocando olhares. Aquilo me incomodou, mas tentei ignorar. O clima só foi piorando nos dias seguintes. Começaram a me deixar de fora de reuniões, atrasavam a entrega das minhas demandas, e mesmo sem nenhuma bronca oficial da chefia, a sensação era de que algo tinha virado contra mim. O problema é que tudo parecia sutil demais para que eu pudesse provar. Eu falava, e todo mundo dizia que era coisa da minha cabeça. Até que, na quinta-feira, aconteceu algo que deixou claro que o buraco era mais fundo. Um colega do financeiro, o Caio, me chamou de canto e perguntou, com um olhar constrangido: Cara, você realmente disse aquilo sobre a gerente? Eu fiquei sem entender. Aquilo que? Perguntei. E ele, sobre ela só ter sido promovida porque, bom, você sabe. Na hora, o estômago gelou. Nunca, jamais, em nenhuma circunstância, eu disse algo assim. Muito menos sobre a Patrícia, minha gerente, que era competente, apesar de ser bem arrogante. Perguntei de onde ele tirou essa história. E ele respondeu: tão dizendo que tem um áudio seu circulando por aí. Um áudio meu, dizendo que a Patrícia dormiu com o diretor para ser promovida. Eu fiquei paralisado. Porque eu nunca disse isso, muito menos gravei. Mas parecia que todo mundo já tinha escutado. Naquela tarde, reparei que até o estagiário começou a me olhar torto. Voltei para casa arrasado, sem entender como uma mentira tão absurda podia ter se espalhado tão rápido. E o pior, ninguém vinha me perguntar diretamente, só comentavam pelas costas. Decidi que no dia seguinte ia até a Patrícia esclarecer tudo. Mas não deu tempo. Na sexta-feira, fui chamado no RH. Na sexta-feira de manhã, eu mal dormi, já imaginando todas as versões possíveis da conversa que me esperava. Mas nada me preparou para o que encontrei. Quando cheguei, a recepcionista me chamou com aquele tom que já denuncia que tem problema vindo: o RH quer falar com você, tá bom? Fui andando até a sala com as mãos suando, o coração acelerado e a cabeça girando em mil perguntas. Assim que entrei, estavam lá, a Ana, gerente de RH, e a própria Patrícia, minha chefe. O rosto dela estava impassível, os braços cruzados, sem nem disfarçar o nojo no olhar. A Ana começou falando: estamos aqui para discutir uma denúncia grave que chegou até nós. E aí deu play. Era um áudio, sim, e a voz, para meu espanto, parecia exatamente a minha. A gravação dizia, com todas as letras, que a Patrícia só tinha conseguido a promoção porque tinha um caso com o diretor. Só que, eu nunca falei aquilo. Nunca. Mas a voz era idêntica, com entonações, gírias e até o jeitinho sarcástico que às vezes eu usava. Eu juro que minha primeira reação foi rir, de nervoso. Isso é falso. Eu nunca disse isso. Alguém deve ter usado um app ou coisa assim. Isso é montagem. Mas Patrícia não parecia disposta a escutar. Disse que ficou arrasada ao ouvir aquilo vindo de mim, e que sentia nojo por saber que alguém da própria equipe era tão mesquinho. Eu tentava me explicar, mas a Ana me interrompia a cada frase. Diziam que tinham testemunhas, que o áudio tinha sido enviado por alguém anônimo, que estava circulando em grupos internos da empresa. Eu pedi para analisar o celular de onde partiu, para investigar tecnicamente se o áudio era real, mas elas disseram que o caso estava decidido. A cultura da empresa não tolera esse tipo de conduta. O vínculo de confiança foi rompido, Ana disse, enquanto empurrava uma folha de demissão por justa causa na minha direção. Eu entrei em choque. Justa causa? Por um áudio falso. Mas ali não adiantava gritar. Assinei, mesmo sem concordar, só porque queria sair dali o mais rápido possível. Saí da empresa com uma caixa nas mãos, as costas pesadas e a certeza de que tinha sido vítima de uma armação das grandes. Mas por quê? E por quem? No fundo, eu já desconfiava. E sabia exatamente onde começar a investigar: a Thalita. Depois de sair da empresa naquele estado de humilhação, tudo o que eu queria era dormir por 3 dias e esquecer que aquilo tinha acontecido.
Mas eu sou teimoso por natureza, e uma coisa me movia mais do que a raiva, o instinto de justiça. Eu não ia aceitar aquilo calado. Alguém tinha falsificado um áudio meu, plantado uma fofoca absurda, e ainda tinha conseguido me derrubar diante de todos. E pra quê? Inveja? Vingança? Diversão? Comecei a reconstruir os últimos dias mentalmente, e foi aí que lembrei da Thalita. Ela sempre teve um certo rancor disfarçado. A gente trabalhava no mesmo time, mas eu era mais próximo da chefia, participava de projetos maiores e já tinham me sondado para uma futura promoção, coisa que ela sabia. Inclusive, lembro que no dia anterior à fofoca explodir, ela ficou me encarando enquanto eu apresentava um relatório na reunião geral, com um sorrisinho estranho no rosto. Mas o que me deu mesmo o primeiro sinal concreto foi uma mensagem que recebi de uma ex-colega, a Luísa, que tinha saído da empresa 2 meses antes. "Você tá bem?", ela mandou. Respondi dizendo que tinha sido demitido, que um áudio falso tinha sido usado contra mim. E ela, bem direta: "Thalita tava falando mal de você no grupo antigo da galera. Disse que ia dar um jeito em você antes da próxima promoção." Eu pedi prints. E ela mandou. Lá estava, em letras claras: "Se o queridinho da chefia acha que vai passar por cima de todo mundo, vai cair do cavalo. Tenho um plano. Esperem e verão." O print tinha data de 2 semanas antes do escândalo. Era isso. Ela já estava tramando algo. Mas ainda faltava saber como ela conseguiu um áudio com minha voz. Fiquei pensando, até lembrar que semanas atrás ela veio puxar papo comigo, dizendo que estava usando um app de inteligência artificial para fazer imitações engraçadas dos colegas, e perguntou se eu topava gravar uns áudios lendo frases bestas. Na hora, achei só esquisito e ri, mas acabei falando umas 3 frases num tom forçado, só de brincadeira. Foi com aquilo. Ela pegou minha voz. Combinou isso com alguma inteligência artificial de clonagem vocal e criou o áudio falso. Era surreal, mas totalmente possível. E agora, com os prints, eu já tinha provas de intenção. O que eu precisava era mais, mostrar que aquilo era uma armação, e se possível, fazer com que ela pagasse. Mas antes, eu queria ver até onde ela ia. Por isso, decidi que não ia confrontá-la ainda. Eu ia me infiltrar onde ela não imaginava, nos próprios grupos de fofoca da empresa. Se tem uma coisa que aprendi convivendo com o escritório é que toda empresa tem um submundo digital, os grupos paralelos. Aqueles que não são oficiais, onde o RH não entra, mas onde circula tudo, memes internos, indiretas, fofocas e até planos de guerra. Foi num desses grupos, o famigerado Sextou-noite, que eu soube que as conversas mais tóxicas rolavam. Era composto por gente de vários setores, e adivinha quem era uma das administradoras? Ela mesma, Thalita. O problema era que eu, obviamente, não fazia parte. Mas eu conhecia quem fazia. Liguei para Henrique, um analista que já tinha dado em cima de mim num happy hour da empresa e que, mesmo depois da minha rejeição educada, continuava meu seguidor nas redes. Joguei verde: "Cara, você ainda tá naquele grupo do pessoal do TI?" Ele respondeu que sim. Inventei que queria ver uns memes antigos que circulavam lá, e pedi se ele podia me mandar prints. No começo ele relutou, mas depois de algumas mensagens mais sutis, ele começou a soltar as imagens. E o que eu vi me deixou boquiaberto. Ali estava Thalita, não só rindo da minha demissão, mas praticamente comemorando. Ela mandou gifs, áudios rindo, dizendo: "Nem acredito que funcionou. Ninguém vai provar nada." E o pior, ela ainda estava tentando fazer isso com outra pessoa. A nova vítima parecia ser a Vanessa, outra colega que tinha se aproximado da chefia. "Ela acha que vai sentar na janelinha? Não com a gente aqui", dizia uma das mensagens. Mas o que me arrepiou mesmo foi quando vi uma mensagem que dizia: "Valeu, Dudu, pela edição no áudio. Ficou perfeito." Dudu? Era o Eduardo, um cara da área de edição de vídeos da empresa, freelancer fixo. Ou seja, ela teve cúmplice. Agora a coisa ficava mais séria. Tirei prints de tudo, organizei as conversas e comecei a montar um dossiê. Mas eu queria mais. Queria mostrar que era possível provar tecnicamente que o áudio era falso. Então entrei em contato com um amigo meu, o Breno, que é especialista em segurança digital. Contei o que aconteceu e pedi ajuda. Ele aceitou na hora. Em 2 dias, ele analisou o áudio e concluiu: tem traços claros de clonagem vocal. Frequências que não se encaixam naturalmente. É manipulado. Com o relatório técnico dele em mãos, os prints do grupo e os áudios da Thalita, eu tinha tudo.
Só faltava decidir como usar. Reabrir um processo judicial? Denunciar para a empresa? Expor publicamente? Eu queria algo maior. Algo que fosse à altura da minha queda. Eu queria virar o jogo e fazer com que todos soubessem quem realmente era Thalita. Então, fiz o que ninguém esperava, entrei em contato com a imprensa. Entrar em contato com a imprensa parecia um passo ousado, até exagerado, mas eu sabia exatamente onde estava me metendo. Não era questão de ego, era questão de reputação e justiça. Eu não queria apenas limpar meu nome, queria garantir que ninguém mais fosse vítima da Thalita e seu teatrinho venenoso. Entrei em contato com um portal local de notícias que adorava publicar histórias sobre abusos corporativos e bastidores de empresas conhecidas da cidade. Mandei um e-mail com o assunto demitido por um áudio falso, tenho provas. Em anexo, coloquei os prints dos grupos, o laudo técnico de clonagem de voz e uma narrativa resumida de tudo o que aconteceu. Em menos de 24 horas, recebi uma resposta de uma repórter chamada Clara. Ela estava absolutamente chocada. Você tem noção do tamanho disso? Ela escreveu. Eu tinha. E por isso mesmo pedi para manter meu nome em sigilo por enquanto. Ela entendeu. Em 2 dias, a matéria estava no ar com o título: Funcionário é demitido após áudio falso, esquema de difamação e clonagem de voz abala empresa conhecida da cidade. O artigo viralizou. Nos primeiros comentários já tinham ex-colegas marcando outros, perguntando: será que é sobre a gente? E em pouco tempo, meu WhatsApp explodiu. Até meu ex-chefe, o mesmo que me mandou embora, me procurou. É você, né? Por que não falou comigo antes? A audácia dele me deu vontade de gargalhar. Mas o melhor ainda estava por vir. A empresa, pressionada pelo escândalo, soltou uma nota afirmando que ia apurar os fatos e que não compactuava com práticas antiéticas. Mas as investigações internas já estavam começando, porque além da matéria, alguém tinha vazado no grupo da empresa, aquele oficial, de comunicados, os prints da Thalita rindo da minha demissão. Aquilo foi o estupim. Colegas começaram a falar abertamente sobre os comportamentos dela, sobre outras situações em que ela manipulou a narrativa para prejudicar alguém. Até a Vanessa, que eu tinha visto sendo o próximo alvo no grupo secreto, veio falar comigo. Obrigada por expor isso. Eu senti que algo estava errado, mas achei que era paranoia minha. Foi aí que entendi, minha história estava dando coragem para outros falarem também. E isso era mais do que eu esperava. Mas claro, como em toda boa história, o mais épico ainda estava por acontecer. Porque no meio do furacão, um detalhe inesperado surgiu: o Eduardo, o tal editor de vídeo cúmplice, resolveu se pronunciar. E o que ele revelou, mudou tudo de novo. Quando o Eduardo apareceu na minha DM, eu achei que fosse alguma ameaça velada. Mas para minha surpresa, ele estava desesperado. Cara, me perdoa. Eu não sabia que ia dar nisso tudo, ele escreveu. Respondi seco. Você manipulou um áudio que me custou o emprego. E ele rebateu com uma frase que mudou tudo: fui obrigado. Na hora, duvidei. Soava conveniente demais, justo agora que a matéria tinha estourado e a empresa estava caindo em cima da Thalita. Mas ele insistiu. Disse que ela tinha ameaçado contar para a noiva dele sobre um caso antigo que os dois tinham tido antes de ele assumir um relacionamento sério. E aí fez chantagem: ou ele editava o áudio, ou ela destruía a vida dele. Eu achei que ela só ia usar para te zoar num grupo privado, não imaginei que ia te custar o emprego, ele alegou. Mesmo com raiva, eu vi ali uma oportunidade. Pedi provas. E ele mandou tudo: prints das conversas com ela exigindo a edição, mandando o roteiro do que devia parecer o desabafo de uma reunião falsa, e até prints dela mandando áudios com sugestões de cortes e pausas para parecer mais natural. Era um dossiê dentro do dossiê. Eu compartilhei com Clara, a repórter, que não perdeu tempo e publicou uma segunda matéria com título ainda mais explosivo: Manipulação comprovada, editor confessa ter criado áudio falso sob ameaça de funcionária. Foi o golpe final. Thalita foi oficialmente afastada pela empresa no mesmo dia. Mas não pense que ela se calou. Em vez disso, começou a se fazer de vítima nas redes. Postou stories chorando, dizendo que estavam tentando destruir a vida dela e que tudo não passava de uma armação contra sua reputação. Até tentou jogar o público contra mim, insinuando que eu era obcecado por ela e que estava tentando me vingar porque ela não me deu bola. Foi aí que meus seguidores, colegas de trabalho e até a imprensa se voltaram de vez contra ela. O público percebeu que era mais um jogo de manipulação, e ninguém mais comprava aquele teatro. As denúncias se multiplicaram.
Outras pessoas da empresa começaram a relatar situações de assédio moral, chantagem emocional, fofocas maliciosas. O RH teve que abrir um canal exclusivo para receber essas reclamações. Thalita não só perdeu o cargo, como foi formalmente investigada por falsificação de prova, difamação e assédio no ambiente de trabalho. Mas o melhor, sinceramente, ainda estava por vir. Porque enquanto ela afundava publicamente, eu estava prestes a ser chamado de volta. E com um bônus que nem nos meus melhores sonhos eu teria imaginado. O convite veio por e-mail, formal e direto: gostaríamos de conversar com você sobre uma possível reintegração ao quadro de funcionários. Eu li aquilo 3 vezes para acreditar. Depois de todo o caos, a empresa estava literalmente me chamando de volta. Liguei direto para o número do RH que veio junto na mensagem. Em poucos minutos, fui informado de que o conselho interno havia revisado meu caso, reconhecido o erro na demissão e decidido não só oferecer meu cargo de volta, como também um acordo financeiro como forma de compensação pelos danos morais e profissionais causados. A proposta incluía um salário retroativo dos meses que fiquei fora e um bônus adicional. Era mais dinheiro do que eu imaginava ver naquela conta em um bom tempo. Mas o melhor ainda estava por vir. Quando cheguei na empresa para a reunião oficial, fui recebido com abraços e sorrisos de quem, até então, tinha medo de se posicionar. Gente que viu a injustiça, mas ficou calada. Muitos vieram pedir desculpas por não terem me defendido. Eu entendia. A cultura ali sempre foi de medo, e foi justamente isso que ajudamos a quebrar. Na sala de reuniões, estavam o diretor de RH, uma representante jurídica e o novo gerente do setor, porque o antigo havia pedido desligamento logo após a segunda matéria da Clara sair. Coincidência? Acho que não. Assinei o contrato, aceitei o acordo e pedi apenas uma coisa, que era o meu nome limpo oficialmente nos registros internos e uma retratação pública. Eles aceitaram. Uma nota foi publicada no site oficial da empresa reconhecendo o erro, afirmando que após a apuração, ficou comprovado que eu fui vítima de uma armação, e garantindo novas políticas internas contra assédio e difamação. Vi meu nome limpo. E vi meu algoz cair. Thalita não só foi desligada, como agora respondia judicialmente pelo que fez. O Eduardo virou colaborador de um projeto independente de segurança digital, incentivado a usar sua experiência para o bem. E eu? Eu dei entrevistas, fui convidado para painéis sobre ética corporativa e fui promovido dentro da empresa 3 meses depois. O áudio que destruiu minha reputação foi o mesmo que, no fim, abriu portas e revelou o quanto precisamos combater esse tipo de comportamento. E se tem uma coisa que eu aprendi com tudo isso, é que às vezes a pior fofoca é justamente aquela que parece inofensiva, mas carrega uma bomba escondida. E quando ela explode, você tem duas escolhas: se esconder dos estilhaços ou usá-los para construir algo mais forte. Eu escolhi a segunda opção. E sinceramente, nunca mais deixo ninguém contar minha história por mim. Se inscreve e ativa o sininho para mais.